A porção dessa semana tem uma frase bastante famosa que diz o seguinte em hebraico: Kodesh Tihiu. Deus pede que sejamos santos. Então a gente vai discutir um pouquinho desse conceito pela luz da Kabbalah. O que significa ser santo na prática? Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, a primeira coisa, vamos ver uma interpretação divergente quanto à frase que eu falei no começo do vídeo, né? Kodesh Tihiu. A primeira é que ela pode ser entendida, acho que o jeito mais fácil de entender, né, o mais direto, é como um mandamento mesmo, tá? Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo, Kodesh Tihiu, vocês têm que ser santos, porque eu, Deus, sou santo. Né? Inclusive, então, tem uma lógica pela qual Deus pede isso de nós e vira, como eu falei, um mandamento. Nós temos uma obrigação moral, ética, espiritual de sermos santos. Mas tem alguns cabalistas que dizem que não deve se ler como um mandamento, mas como uma profecia, mais ou menos, né? Como se Deus falasse assim, olha, vocês serão santos. Santos sereis. Eu não estou pedindo, eu estou afirmando que isso vai acontecer em algum momento. Então é como se Deus estivesse fazendo uma profecia, uma promessa, que em algum momento da história da humanidade, nós chegaremos a esse nível de santidade. Claro, aí se discute quando que seria isso, né? Com a vinda do Messias, ou se dá para chegar individualmente, e a maioria dos cabalistas vai dizer que é individualmente, nem precisa esperar a vinda do Messias. Mas, enfim, ainda que você não leia como um mandamento, fica esse ponto de chegada, né? Ó, eu sei que um dia você será santo. Bom, e agora vamos discutir o que é esse conceito. Então, o que significa ser santo? Né? Será que é algo que, por exemplo, como as religiões cristãs, ou talvez a tradição católica mais especificamente pense, né? Ser um santo? Vamos ver a questão do ponto de vista cabalístico. Antes ainda de ver o cabalístico, vamos começar com o literal. A palavra santo em hebraico, essa palavra Kodesh, né? Todos os teóricos vão dizer para você o seguinte, ela implica uma separação. Para você ser santo, então, você teria que se separar de alguma coisa. O que você se separa vai depender da linha teórica. Né? Então, alguns vão te falar assim, você tem que se separar, alguns no passado, eu acho que hoje não tem mais isso. Alguns vão falar assim, você tem que se separar da sociedade, você tem que viver em reclusão. Já repito, não é a visão da Kabbalah, tá bom? Mas estou falando algumas interpretações. Alguns vão falar assim, não, você tem que se separar do que é impuro. Se você se separa do que é profano, do que é impuro, automaticamente você se tornou santo. Também não é a visão da Kabbalah. A Kabbalah vai dizer que essa separação embutida aí na palavra Kadosh é simplesmente da negatividade. O nosso esforço rumo a esse objetivo de ser santo vem quando a gente consegue se afastar ou se separar da negatividade. Claro que essa negatividade no mundo e em nós também, né? Tentar separar de dentro de nós essa negatividade. Agora, tem um conceito ainda mais bacana, que é o que eu queria trazer para vocês. Vai um pouco além do literal, não pensar na palavra Kadosh como ligado à separação, e é um conceito que os cabalistas trazem de como é que a gente vai rumo a essa santidade. E o conceito é o seguinte, para ilustrar eu vou trazer uma historinha de um rabino do Talmud, que ele tinha por acaso ali um jumentinho e ele queria vender esse jumento. Né? E aí o pessoal da vila sabia, né, que ele queria vender o jumento. Bom, um dia ele estava rezando e enquanto ele estava rezando, chegou um comprador interessado, né? E falou assim, olha, eu compro o seu jumento por 100, sei lá, né, 100 moedas de ouro. Só que como o rabino estava rezando, ele não podia interromper a oração, né? No judaísmo, na Kabbalah, a gente não faz isso. E aí ele fez um sinal, assim, meio com a mão, para dar a entender para o comprador, ó, agora não posso falar, estou rezando, a gente já trata da venda do jumento. Só que o comprador não entendeu o sinal. O comprador não entendeu que ele estava rezando e estava ocupado, né? Entendeu que o rabino estava recusando a oferta, que tinha achado 100 moedas muito barato. Aí o comprador falou, não, então tá, você achou ruim? Eu compro, desculpe, o jumento por 200 moedas de ouro. E o rabino voltou a fazer o sinal, tipo, não, né? Não é isso, eu estou rezando. E o comprador de novo não entendeu. E ele falou, não, você achou 200 barato? Eu quero muito o seu jumento. Eu compro o seu jumento por 500.
E o rabino de novo faz o sinal. Enfim, até que ele aumenta de novo, uma quarta vez a proposta, né? O comprador. E aí o rabino, nesse meio tempo, acaba a reza e explica, olha, não é, você entendeu errado, eu não estava recusando as suas propostas, eu estava rezando e não podia conversar com você, não podia parar para fazer a transação comercial. Mas eu quero sim vender meu jumento. E aí o comprador falou, tá, então eu vou te vender pela quarta proposta que eu fiz, né? E o rabino falou, não, eu vou te vender pela primeira proposta. Por quê? Porque quando você me disse a primeira proposta, eu não podia interromper a reza, mas na minha cabeça eu tinha aceitado o valor que você pediu, né? Então eu não posso ser desonesto e agora falar que eu vou vender por 1.000. Quando você falou 100 moedas de ouro, na minha cabeça eu tinha falado que ok. Ou seja, o que essa história mostra para nós? A importância de agir com honestidade. Mas percebam que aqui não se trata só de uma honestidade, digamos, com o outro, porque o comprador, na verdade, nem sabia o que estava passando na cabeça do rabino. Percebe que esse rabino ele está agindo com honestidade para consigo mesmo, ele está sendo honesto consigo mesmo, né? Com as suas próprias emoções e com os seus próprios pensamentos. Por que eu estou contando essa história, então, como eu disse? Porque os cabalistas dizem que esse é um dos principais passos se a gente quer ir rumo a essa santidade. A gente aprender esse traço de honestidade. E repito, não é ser honesto com os outros, mas ser honesto conosco mesmo. A gente ser honestos quanto ao que nós pensamos, quanto ao que nós sentimos, aceitarmos que temos certos tipos de pensamentos, às vezes não totalmente iluminados, pensamentos às vezes obscuros, sentimentos não totalmente iluminados. Mas quando a gente é honesto conosco mesmo e a gente reconhece que temos isso, a gente também tem aí a capacidade de transformar, né? Quando a gente, por outro lado, mente para nós mesmos, a gente tenta enganar a nós mesmos, a gente já não consegue nem entrar no caminho da transformação, percebe? E claro que uma vez que a gente é honesto conosco mesmo, aí sim eu também consigo ser honesto com o mundo, como na história do rabino, ele acabou sendo honesto com o comprador, né? Ele falou, não, eu não vou vender o burro por 1.000, eu vou vender por 100 porque eu tinha aceitado. E aí o mais legal, talvez, de pensar é que a gente tem aquela famosa lei que o universo nos trata como nós tratamos os outros, né? Inclusive também é uma frase que aparece na porção dessa semana, você amará o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu começo a tratar os outros com honestidade, o universo também trata a gente com honestidade. A gente é a lei do retorno, né? A gente também recebe essa energia de volta. Quando, por outro lado, a gente tenta dar uma despertão de, eu vou passar a perna nos outros, eu vou sair ganhando em tudo, o universo fala, tá bom, eu também vou te tratar desse modo. E certeza que o universo ganha, o universo consegue ser mais esperto que nós, né? Então, é mais ou menos também um pouco do que a gente está plantando e o que a gente quer colher. Quando a gente planta com honestidade, a gente colhe honestidade e está rumo à santidade que o versículo pede para nós. Assim a gente faz com que realmente se cumpra tanto o mandamento como a profecia, sereis santos. Uma boa semana a todos, Shavu Atov e tudo de bom.